Olá, minhas senhoras, bem-vindas novamente a mais um vídeo de marmitas aqui do canal. Eu sei que nem todo mundo costuma fazer marmitas, mas espero eu que eu possa inspirar você, pelo menos com o cardápio do dia de hoje. Minha comida geralmente é uma comida simples, uma comida bem caseira, bem prática também, uma comida, na verdade, de dia a dia. E fazer marmitas, gente, é algo que facilita muito, principalmente pessoas como eu que trabalha fora, é uma CLT, né? Precisa geralmente levar aquela marmitinha para o trabalho diariamente ali, aquela rotina, né? Uma alimentação mais organizada, muitas pessoas também acabam adotando o método de fazer marmitas justamente para isso, porque realmente facilita bastante. Vou ser bem sincera que se eu pudesse pular essa etapa de fazer marmitas, eu confesso que eu pularia. E como a vida da dona de casa não é um conto de fadas, o que nos resta é viver a nossa realidade, né? O nosso mundo real. Vamos lá, gente, que eu vou compartilhar com vocês o cardápio do dia de hoje. Antes de tudo, para adiantar aqui, vou colocar o meu feijão para cozinhar, né? Aqui eu tenho 1 kg de feijão, vou cozinhar uma quantidade maior hoje, porque depois eu quero congelar o restante. 1 kg de feijão, ele estava de molho, então vamos adiantar esse processo. E no cardápio de hoje eu vou fazer 2 tipos de proteína. Uma delas que eu vou fazer aqui é o bife a rolê. Aqui eu separei, né, 1,5 kg de colchão duro já em bifes. E já selecionei aqui também os temperinhos que eu vou usar para fazer esse bife a rolê. Um dos principais aqui mesmo, que é a cenoura, a vagem e o bacon. Já filetei ele assim, ó, fica bem mais prático. Tem tomate picado aqui também, pimentão, cenoura, cebola ali já cortadinha também. Aqui são algumas batatas que eu já cortei, né, em tipo canoa, cortei com casca mesmo. Lavei, higienizei, tudo bonitinho, porque eu vou colocar com essa sobrecoxa de frango. Vou assar juntamente com as batatas. Mas antes disso, vamos lá. Aqui também, nessa outra panelinha, já deixei reservado aqui, ó, vagem e cebola. Depois eu vou acrescentar a gordura e vou acrescentar também o alho, né? Que aqui eu vou fazer o refogado do arroz, né? Eu gosto muito de um arroz bem colorido, bem nutritivo, então vai ser praticamente esse o cardápio do dia de hoje, juntamente com o feijão que está ali pegando a pressão. O bife ao rolê vai ser o seguinte, gente, eu vou usar barbantes, mas se você quiser utilizar palito de dente, dá super certo também. A última vez que eu fiz aqui, eu usei palito de dente, mas como eu quero congelar uma parte desse bife a rolê, então hoje eu vou usar os barbantes, né? Vou fazer a amarração com barbante para facilitar depois que eu for guardar para congelar. Antes de tudo, para esse preparo aqui, eu vou temperar esses bifes somente com sal e pimenta do reino. Não vou temperar tudo de uma vez, não. Vou estirar ela aqui em cima dessa tábua. O sal e a pimenta do reino que eu vou adicionar vai ser só nessa primeira parte aqui, né? É onde que eu vou colocar o bacon, a vagem e a cenoura. Não precisa fazer esse processo dos dois lados. Só onde mesmo assim, que é onde que vai ficar ela bem fechadinha. A vagem, a cenoura e o bacon. Vou fazer esse processo, vou enrolar muito bem aqui, ó. Só fazer esses enroladinhos. Fica desse jeito. Vou amarrar com o barbante aqui para fechar, pelo menos o barbante nas duas pontas. E se você falar assim, ah, Grazi, eu não tenho um barbante aqui em casa, é só com barbante? Não, minha senhora, não precisa ser só com barbante. Vou te mostrar aqui com o palito de dente também, que é super fácil, super tranquilo fazer esse processo aqui, ó. Então, aqui tá o meu enroladinho, aí eu vou simplesmente aqui na ponta, ó, até atravessar do outro lado. Vou simplesmente fazer isso, ó, para ficar mais firme aqui ainda. Só isso, tá? Acabei de enrolar meus bifes aqui, ó, todo mundo bonitinho, família unida aqui, olha que só que coisinha mais linda que fica, né, gente? E como vocês já devem saber, que eu já falei aqui no canal, que eu costumo fazer minha comida com banha de porco. Essa daqui eu comprei no mercado, inclusive já tá até acabando. Coloquei um pouco de banha de porco aqui nessa panela de pressão. E esse é o momento onde que eu vou selar esses bifes.
Aí agora é aquele processo de temperar o frango. Vou temperar essa sobrecoxa de frango aqui e vou ser bem sincera para vocês. Quando eu vou temperar o frango, eu gosto sempre de deixar ele marinando sempre de um dia para o outro. Mas hoje eu quis trazer ele, fazer todo aquele passo a passo com vocês, então vou temperar aqui junto com vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe o quanto eu gosto muito de fazer sobrecoxa de frango assada. Digamos que é a minha parte favorita do frango, porque tipo assim, é a parte onde que a carne é mais macia, né? Não é uma carne tão seca. Ela é macia, ela tem mais pele também, tem uma gordura ali também do próprio frango. Então, a sobrecoxa do frango eu gosto muito, apesar que é uma carne barata também. Pro frango, eu gosto de temperar aqui, ó, com um suco de uma laranja. Já tirei as sementes aqui, ó. Então, vou colocar bem aqui, espremer, na verdade. Eu prefiro usar o suco da laranja do que limão, mas se quiser colocar limão, também pode, tá, gente? Eu, Grazi, prefiro laranja, que eu acho que fica mais suculento, fica mais gostoso também. Então, ó, um suco de uma laranja. Aí eu gosto também de acrescentar aqui um fiozinho de azeite, né? Um fiozinho um pouco mais generoso. Vou acrescentar que não pode faltar, né? Sal, pimenta do reino, páprica picante, que eu gosto, gente, dá um sabor, sabe? A páprica defumada também fica bem legal colocar aqui nesse processo. E só um restinho de pimenta calabresa, vou acrescentar aqui também. Isso aqui é só para dar uma temperadinha, gente, não arde, tá? É mais assim para dar uma realçada no sabor. Agora tá aqui algo que não pode faltar de maneira nenhuma, né, gente? O alho. O alho dá todo o seu charme e sabor no frango. Eu gosto muito de alho na comida, então vai por mim, fica muito bom. Um pouquinho de salsinha. Se quiser parar nesse processo aqui, tá perfeito. Você só mistura muito bem e fica muito bom. Mas hoje, para ficar mais cremoso também, eu vou acrescentar aqui, ó, uma colher bem cheia de maionese. Fica bem cremoso. Vou adicionar só mais um pouquinho, ó. No caso, 2 colheres de sopa de maionese. Fica bem cremoso. E como eu vou adicionar as batatas, vai ficar bem assim, uma coisa bem, muito bom. Agora eu vou unir todo mundo aqui. Só tem um porém, gente. Eu comprei aqui 1,5 kg de sobrecoxa de frango, achando, né, cair na ilusão que ia ser uma boa quantidade, bem generosa. Se eu soubesse, eu tinha comprado pelo menos uns 2,5 kg, né? Então, hoje em dia, a gente meio que se engana, né, na quantidade, veio muito pouco. Ainda bem que eu também tô fazendo o bife a rolê, então vai dar perfeitamente a quantidade que eu tô fazendo aqui. A proteína número 2, que é a sobrecoxa de frango, é mais mesmo assim para tipo variar um pouco. Eu, na verdade, me enjoo muito fácil se eu comer somente a mesma proteína a semana inteira. Então aqui é mais para dar uma variada. E agora eu vou jogar as batatas aqui para poder pegar um pouco desse tempero aqui. Como eu falei para vocês, as batatas estão com cascas, né? Então fica bem gostoso. Para mim, no meu paladar, fica parecendo batata rústica. Então é por isso que eu deixei ela assim, com a casca mesmo. Mas é opcional esse processo, se você quiser aí descascar ela, tá tudo bem também. Eu acho que eu vou deixar essas batatas mais para baixo, que aí eu posso tipo deixar a sobrecoxa de frango em cima das batatas. Acho que vai ficar bem melhor ainda. E sobre essa panela aqui, é a minha panela favorita quando eu vou fazer sobrecoxa de frango assado, porque ela é uma panela de ferro. Eu acho que isso aqui tá bem repetitivo já no canal, tanto que eu falo dessa panela, porque ela é minha favorita, gente. Eu gosto mesmo. É uma panela muito boa para você assar uma carne, assar um frango, assar um peixe. Porque como ela é de ferro, eu acho que, nossa, foi o melhor presente que eu dei para mim mesma. E antes que eu já ia me esquecendo, vou colocar aqui também tomate cereja, né? Que fica muito gostoso também nesse processo aqui. Que aí o tomate vai soltar um pouco do suco, vai misturar com esse frango, misturar com essas batatas e fica bom demais. Como ela vem com essa tampa aqui, então não preciso nem passar papel alumínio na hora que eu vou levar para o forno. Ela é para o próprio forno também. Só que tem um porém. Eu não gostava de usar ela direto no forno tampada por conta desse suportezinho de madeira aqui. Mas aí uma seguidora minha aqui no canal falou que era só eu vedar com papel alumínio essa parte de madeira, que aí eu consegui usar ela diretamente no forno, do jeito que eu queria, né?
Então, eu não sei o nome dessa seguidora, mas eu agradeço muito ela pela essa dica. Então, perfeito agora, gente. Eu ficava colocando papel alumínio na panela e tal, tampando aqui, mas agora só papel alumínio aqui nesse suporte já é o suficiente. Então, como esse frango aqui vai pro forno agora, eu vou deixar ele mais ou menos uns 20 minutos no forno, tampado. Depois eu vou destampar e vou deixar mais uns 20 minutos para ele dourar, né? Ele assar e dourar, né? Que fica aquela parte mais douradinha por cima. Então, eu vou levar essa panela com esse frango no forno. O forno já tá ligado aqui a 260 graus. Ele precisa estar bem alto, né? Porque para assar um frango, o forno precisa de muito calor. Os bifes já estão todos selados. E agora vamos à hora do tempero disso aqui, fazer a mágica acontecer. Essa panela aqui que eu selei, né, ficou com um grude aqui, né, onde que fica todo o sabor aderido dentro da panela. Então vou colocar aqui, ó, cebola, não pode faltar, claro, alho. Vou acrescentar aqui também pimentão, que é bem opcional, nem todo mundo gosta de pimentão. Se você não gosta, pula esse processo do pimentão, ok? Como eu gosto, eu vou colocar. Eu vou dar uma refogada, que aí esse grude vai soltar aqui um pouco dessa panela, né? Que como o pimentão, a cebola, ela solta água, então elas vão aderir todo esse tempero do fundo da panela. Esse que é o mais legal de todos. Olha só que legal que fica. Vendo? Vai soltando, né? Eu vou acrescentar também nesse processo, que é muito legal, cenoura picadinha. Esse aqui que vai ser praticamente o nosso molho, né? O molho do bife a rolê, né? Essa cenoura vai cozinhar aí, a cenoura vai praticamente quase derreter e vai fazer o molho, ficar um molho mais cremoso e encorpado também, dando sabor na estrutura, né? Na carne em si. Agora eu vou colocar o tomate, que o tomate também vai ajudar nesse processo, né? Trazer sabor, trazer suculência, né, e trazer cremosidade também. Aí já coloquei o tomate aqui, aí agora o que não pode faltar, gente, é acertar esse tempero, né? Eu vou colocar aí agora um pouquinho de sal, que como na carne, como vocês viram aquela hora, eu coloquei o sal, mas só nenhuma película da carne. Agora vamos dar mais sabor. Coloquei sal, pimenta do reino, páprica picante, vou colocar aqui também um pouquinho de colorau, para, né, dar mais cor nesse processo aqui. É opcional, mas eu vou acrescentar aqui também, ó, cebolinha verde. Tempero nunca é demais, gente. Esses temperos assim, né, natural, melhor ainda. E olha só como esse negócio fica muito colorido. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui. Lembra que eu falei que desgruda todo aquele fundo pegou, ó, esses temperos pegou todo o sabor. E agora sim chegou o momento de colocar esses bifes aqui, né? Esses enroladinhos aqui nesse tempero, né? Que a gente fez, né? Então, vai ficar divino isso aqui. Legal que é um negócio muito simples de fazer, muito prático. E às vezes é algo que assim, que às vezes a gente esquece de fazer no nosso cotidiano, né? É muito simples de fazer. Às vezes, como dona de casa, às vezes a gente fica se perguntando o que fazer, né? Parece que a gente tá sempre cozinhando a mesma coisa, sempre. Então, se a gente pensar um pouquinho, a ideia sempre vem. E tem algo que a gente não pode descartar de maneira alguma. Suco que a carne soltou, gente. Isso aqui, ó, é divino demais, maravilhoso. Não descarta, não joga fora. Deixa ela aqui, que aí você vai jogar aqui agora. Aí agora eu vou acrescentar aqui água quente, gente. Eu gosto de usar água quente no cozimento dessas coisas assim. Então, vou colocar água quente aqui, ó. Até, tipo, não precisa cobrir totalmente. Se vocês observar bem, não cobriu totalmente. Agora é hora de tampar essa panela, deixar ela aqui cozinhando por uma média de 20 a 30 minutos. Agora eu vou refogar o arroz e eu acho tão gostoso esse aroma que o alho com a cebola solta, eu acho muito gostoso. Da mesma forma que quando eu tô fazendo o arroz aqui, eu gosto de refogar ele e depois eu gosto de jogar água quente. Eu vou ser honesta, prefiro na verdade com água quente.
feijão já tá cozido também. Vou temperar o feijão e do nada, gente, eu decidi cozinhar o macarrão, porque na minha cabeça, macarrão e frango assado, eu acho que eles deveriam ser amantes, porque eu acho que combina muito e é muito gostoso. Eu acho muito gostoso macarrão com frango. Nossa, e apesar que eu gosto de macarrão de todo jeito, né? Então já cozinhei um macarrão ali, vou refogar ele aqui agora também, com um pouquinho de alho, sal, como sempre, não pode faltar. E vou colocar também um colorau, né? Só para dar aquele tchan. É tipo aquele clássico macarrão de vó, aquele macarrão bem simples mesmo, vermelhinho. É esse macarrão que eu faço. Claro que não fica tão macarrão de vó assim, tá, gente? Só tô dando um nome significativo, um nome nostálgico para ele. Nessa panela aqui, eu aproveitei que sobrou um restinho de bacon. E aí eu fritei para me temperar o feijão. Então aqui, ó, já coloquei o alho. Então, depois que ele dourar, eu vou temperar o feijão. Eu acho que fica gostoso, né? Aquele gostinho defumado do bacon no feijão e tal. E eu gosto muito de temperar o feijão desse jeito, com alho, gente. Eu gosto, não sei se é porque eu gosto muito de alho e tal. Então, eu espero ele fritar muito bem aqui quando é pro feijão. E refogo ele e deixo ele engrossar aí. Eu não vou temperar o feijão todo, porque uma parte eu vou congelar. Então, vou temperar somente a quantidade das marmitas dessa semana. E agora sim, minhas senhoras, comida feita. Isso aqui chega a dar um alívio, ver tudo pronto assim, sabe? É muito bom. E aqui tá o arroz que eu fiz, né? Que é o arroz com vagem. Eu prefiro ser sincera, o macarrão não ficou tão legal como eu gostaria, que ele ficou um pouco, eu acho que eu passei um pouco do ponto de cozimento dele. Mas tá tudo bem. Eu sempre prefiro ser honesta aqui com vocês, tá? E aqui o feijão, né? Nossa, eu tô doida pra comer esse feijão, porque eu gosto muito de feijão, gente, de verdade. E marmita sem feijão, eu acho muito estranho. Não é marmita, eu acho muito diferente, sabe? E aqui é o bife à rolê que eu fiz, ó. Olha só. Ficou muito bom. E aqui, ó, se vocês observar bem, os pedacinhos da cenoura que eu refoguei no começo para fazer aquele molho, então fica muito bom. Aqui nessa panela temos a sobrecoxa de frango assada. Olha como é que ele fica bem douradinho. Eu acho que ficou uns 45 minutos no total no forno, quase uma hora, né? Vamos chutar assim, quase uma hora. E aí esses tomatinhos que ficam aqui assim assados, eu acho tão gostoso. Ele fica muito suculento, esses tomatinhos assim. Simples e o básico, bem feito, fica muito bom. E vou falar um negócio pra vocês. Esse bife à rolê aqui, gente, com um purê de batata, um purê de mandioquinha, um purê de mandioca. Eu bem que poderia fazer pra complementar aqui um purê de batata, mas tipo assim, eu não sou muito fã de purê de batata. Eu não gosto muito, sabe? Até que se fosse purê de mandioca, eu gostaria. Mas, tipo, eu não sou muito, assim, de purê não, tá? Mas, tipo assim, é uma sugestão a mais. E, tipo assim, se você colocar o purê de batata e colocar esse bife à rolê por cima e colocar aquele molho dele, complementar com uma saladinha e depois colocar uma taça de vinho, você já tem aí, minha amiga, um jantar romântico. Você tá entendendo? Não sei se é porque eu gosto muito de romantizar minha rotina, gosto também de vinho e tal, aquele aconchego e tal. Eu já tô te dando aí, ó, uma sugestão de um jantar romântico. Esse meio tempo também, para complementar as marmitas, eu faço salada, faço uma marmitinha de salada, levo para o meu trabalho para complementar as marmitas também, né? Que é algo que eu gosto muito, é de consumir legumes, verduras, salada, eu gosto muito. Agora sim, a comida já foi colocada nas marmitas, né? E aí eu fui intercalando, né? Algumas ficou aqui sobrecoxa com arroz e feijão, e outras aqui arroz, feijão e o bife à rolê. E aqui eu coloquei macarrão, frango e batata. Fui aqui tentando intercalar um pouco para modificar um pouco o cardápio em si, sabe? Para não ficar uma coisa assim, só a mesma coisa a semana inteira, para não ficar tão cansativo. E aqui, nessas 3 marmitas, eu tenho que dizer que uma mulher inteligente, ela sempre tem alguma coisinha congelada no freezer. Aqui tem 3 potinhos
com feijão cozido. Esse feijão aqui tá sem tempero, então eu vou congelar ele assim mesmo. E no dia do socorro, eu chamo isso dia do socorro, que é o dia assim que às vezes eu chego mais tarde do meu trabalho, ou alguma coisa assim não deu para mim fazer cozinhar um feijão nem nada. Tem um feijão cozido ali no freezer, já ajuda bastante na rotina, no dia a dia, né? Naquela correria. E aqui eu tirei uma tapoezinha com bife a rolê também, gente. Nossa, isso aqui depois eu descongelar para algum dia assim, corrido também, vai me ajudar bastante. Eu acho que agora sim eu posso desabar aqui, gente, porque, nossa senhora, o cansaço bateu violentamente. Como eu já tenho o costume de gravar aqui com vocês, que são as minhas jovens senhoras, as minhas amigas aqui do canal, vou ser bem sincera pra vocês. Às vezes eu me considero uma pessoa assim, muito determinada, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu coloco um negócio na minha cabeça, enquanto eu não finalizar aquilo, eu não me sinto satisfeita, não, sabe? Eu coloquei um negócio na minha cabeça, eu vou até o final. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, tipo assim, como eu falei, agora eu posso, tipo, desabar de verdade. Pode não parecer, mas a rotina do dia de hoje foi bem intensa. Eu acordei às 4:30 da manhã, treinei, trabalhei, cheguei em casa, preparei todo esse rolê dessas marmitas e para complementar, já não bastasse o cansaço, né, rotineiro mesmo, do fim do dia, do fim de fazer essas marmitas, eu estou com cólica e estou com o princípio de um resfriado que espero eu que não leve a uma gripe, né? Tomara que não. E aí, então, tipo assim, a gente fica meio mole e tal, mas assim, eu acho que eu tentei disfarçar o máximo que eu pude disfarçar, né? Que, tipo assim, a gente é mulher, vocês são mulheres, a gente disfarça bem as coisas, mas no final das contas eu fico feliz de, tipo assim, eu ter conseguido fazer, né, o que eu me propus a fazer, que na verdade, apesar de todo o cansaço e toda essa situação, dá uma sensação de alívio, eu acho que essa é a verdade. Mas é isso, gente. Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo, se inspirado, né? Faça aí na casa de vocês também. É gostoso fazer uma comidinha caseira, alguma coisa assim, mesmo que você não faça marmitas. E se você faça marmitas, olha, eu te entendo e compreendo como é a sensação de fazer marmitas. Às vezes é meio cansativo, desafiador, é chato também. Eu não vou romantizar o fato de ficar fazendo marmitas e nem o fato de romantizar levar marmitas, né? Que se eu pudesse, eu comeria uma comidinha fresca sempre que eu pudesse. Mas como eu não posso, a realidade, né, da vida adulta, a gente trabalha fora, a gente tem a vida adulta, querendo ou não, ela cobra um alto preço muitas das vezes, né? E se vocês me derem licença, depois da minha cozinha arrumada, eu e o Lucas deu uma arrumadinha aqui na cozinha rapidamente, né? Guardamos tudo e nada mais justo agora que essa jovem senhora aqui tomar um banho e descansar. Simples assim, descansar. Agradeço muito a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Aqui eu mostro no meu canal uma rotina de uma mulher simples, comum, com seus desafios diários de uma vida real, uma rotina real. Tchau! Ai, Jesus, consegui.